Bem, pessoal, vamos então dar início à correção das questões da Banca Selecom, no que se refere à matéria de compreensão e interpretação do texto. Como eu falei, nós vamos, primeiramente, observar o título, o primeiro parágrafo e o último parágrafo do texto. O título diz: Direito humano à alimentação adequada e soberania alimentar. Ora, acho que já está claro aqui que o assunto é sobre a alimentação, né? E vocês vão observar que logo no início, logo na primeira frase do texto, ele fala: o direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo, e aí ele vai falar 25 da Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e por aí vai, né? E depois ele fala aqui no final do parágrafo: no entanto, isso não necessariamente significa garantia da realização desse direito. Que direito é esse? O direito humano à alimentação adequada, né? Na prática, o que permanece um desafio a ser enfrentado. E no final, nós temos, entre os desafios para a garantia do direito humano à alimentação adequada e da soberania e segurança alimentar e nutricional no seminário. Ora, a alimentação é a palavra-chave desse texto. Obrigatoriamente, ela tem que estar na resposta da primeira questão, que vai perguntar sobre a ideia central do texto. Não há como, isso é uma questão de compreensão de texto, ou seja, está explicitado no texto. Então, a temática central discutida no texto pode ser resumida nos seguintes termos. Aqui, letra D, alimentação. Não há como, tá, gente? Não há como não estar, porque ela é uma palavra-chave. Então, gravem isso, tá? Vocês têm que observar, primeiramente, qual é a palavra-chave do título, do primeiro parágrafo e do último. Quais são as ideias-chave do título, do primeiro parágrafo e do último. Não há como errar se vocês fizerem isso. Vamos passar, então, agora para a questão 2. Bem, então vamos à questão 2. No primeiro parágrafo, a primeira frase estabelece com a segunda uma relação caracterizada pelo seguinte par de palavras. A primeira frase, gente, do texto, né, ela aqui, o direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e sua definição foi ampliada em outros dispositivos do direito internacional, como o artigo 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Comércio Geral, número 12 da ONU. Então, primeiramente, ele faz um tópico frasal geral para logo a seguir especificar no Brasil, tá? Então, este texto ele parte de ideias gerais para ideias particulares. O que seria o inverso, tá? Ou seja, partir de ideias particulares para ideias gerais. Se ele começasse dando um exemplo concreto, por exemplo, contando a história de alguma criança que morreu comendo um determinado sanduíche, porque a vida dela era comer fast food, né? E depois discutir a questão do direito humano à alimentação adequada. Então, se ele começasse com um exemplo concreto, né? Depois ele viria com a generalização. Porém, aqui acontece o inverso, tá? Ele parte de ideias gerais, né, para ideias particulares. Então, claramente, nós temos aqui a letra A, tá? 3. A questão 3, já entramos aqui em uma outra prova, né? É uma prova de 2019 da Selecom,
E o texto é do Carlos Drummond de Andrade, ou seja, é um texto literário. Vamos ver o título: Furto de Flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua vir jogar lixo da sua casa neste jardim. O trecho que melhor explica o ato de furtar uma flor do jardim e sua consequência. Então, vocês observem que esta é uma questão de relação lógica textual de causa e consequência. O que ele fez primeiro, né? Ele furtou a flor. Essa foi a primeira coisa que ele fez, até porque o título é Furto de Flor, né? Então, se o título já trata do furto de uma flor, a resposta obrigatoriamente tem que conter essa informação. Então, nós temos a letra A e nós temos a letra B, que fala do furto também, a letra C está descartada e a letra D também. Só que ele quer uma relação de causa e consequência. A letra B fala só da causa, que é o furto da flor. Furtei uma flor daquele jardim, mas não diz qual é a consequência. E a letra A mostra exatamente isso. Causa, o furto da flor. Eu a furtara. Consequência, eu a vi morrer, né? Então, a consequência do furto dessa flor foi a morte dela, tá? Uma questão de relação lógica textual. Bem, pessoal, vamos então passar as questões 4 e 5. De compreensão e interpretação de textos, que é o nosso assunto de hoje, né? Texto: envelhecimento e proteção social. A satisfação das necessidades individuais dos homens e mulheres idosas representa um dos grandes desafios da agenda pública, pois supõe considerar as especificidades de cada gênero. Nessa direção, com a conquista da longevidade, sobressai em todo o mundo o processo de feminização do envelhecimento, uma vez que as mulheres constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do mundo. Essa questão, gente, é uma questão de inferência, tá? É uma questão de pressuposto, né? Vocês se lembram de que nós falamos lá no vídeo explicativo sobre o pressuposto? Então, quando eu falo, né, que as mulheres sobressai em todo mundo o processo de feminização do envelhecimento, uma vez que as mulheres constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do mundo, o que isto significa? Que elas vivem mais do que os homens, né? Porque elas são a maioria, né? Significa o quê? Que os homens lamentavelmente vão morrendo e as mulheres vão ficando. Elas têm uma longevidade maior do que os homens. Tanto que ele fala aqui, ó, nessa direção, com a conquista da longevidade, né? Ou seja, se as mulheres são maioria da população idosa, e a população idosa é composta por homens e mulheres, é óbvio que as mulheres vivem mais que os homens. E aqui está a questão, ó.
A compreensão adequada do primeiro parágrafo requer o reconhecimento da seguinte informação pressuposta. Estão vendo como é que isso cai? A Selecom, ela tem umas questões bem difíceis, tá, gente? Que são muito parecidas com a FGV. Por isso é que requer um estudo realmente assim, mais aprofundado, sabe? Não adianta achar que, como eu brinquei, né? Deixa a vida me levar, deixa o texto me levar, deixa a prova me levar. A interpretação de texto é moleza. Gente, não é, tá? A informação pressuposta é essa. B. Em geral, as mulheres vivem por mais tempo do que os homens, porque elas são maioria, né? Se elas são. Vamos ver as outras opções, por curiosidade? Os homens têm menos necessidades específicas na velhice. O texto nem trata disso, né? Fala, né, das mulheres como a longevidade feminina, né? Tanto que ele fala a feminização do envelhecimento, né? C. É inadequado que políticas públicas considerem a diferença de gênero. Isso não está escrito aí. D. O acesso desigual ao mercado de trabalho interfere na qualidade de vida. Gente, em momento nenhum ele fala em mercado de trabalho e nada disso. Isso é uma extrapolação. E as políticas públicas são dispensáveis na promoção do cuidado na velhice. Também é outro assunto que não está em questão aqui, política pública, né? A questão aqui é comparativa. Então, as mulheres vivem mais, ou seja, elas têm mais longevidade, tá? Uma questão de pressuposto, tá? 5. Bem legal essa questão, hein? Bem legal mesmo. 5. O texto é energia. Vamos ver a pergunta? O título. Quando pergunta do título, né? Não preciso nem dizer que vocês já sabem. Quando pergunta do título, a resposta está ou no primeiro parágrafo ou no último, né? Ou no próprio título. Vamos ver qual é o assunto. Energia. Já comentei duas atitudes em relação à língua. Uma que só vê o produto e outra que prefere olhar para o processo. Para uma, gramática e dicionário são, de certa forma, obras estanques, prontas especialmente no domínio do léxico. É por isso que certa tradição condena neologismos e só os aceita quando necessários. A mesma atitude proposta em relação aos estrangeirismos. Então, vem aqui embaixo, né? Quem quiser fazer a prova, leia um livro ou um jornal e veja se as frases nele constantes não são originais, executados os clichês. Talvez as exceções sejam os idiomatismos, como quebrar um galho ou bater um papo, que provavelmente memorizamos e não inventamos. Bom, gente, de cara, né, no título, o autor recupera a palavra grega que remete à nação, a noção, né? Isso aqui eu acho que eles erraram aqui na grafia, né? A noção de energia, para destacar a seguinte propriedade da linguagem, né? Vamos ver aqui no início, né? Ele fala em língua, né? E aqui embaixo, gente, ele fala em inventamos, tá vendo? Né? Que a gente tem uma tendência a ficar repetindo as coisas. Então, energia seria a criação linguística, né? A atividade de inventar, de criar, né? Essa é uma questão de interpretação de texto, tá? Não é uma questão fácil, e ela trata da linguagem, que foi um assunto muito cobrado ano passado nas provas de concursos, tá? Muito mesmo. E essa prova é de 2019, tá vendo? É uma prova de 2019 e ano passado na prova, por exemplo, do MP, aí vocês vão falar, Mônica, mas essa prova, né, é um assunto que é meio estranho, que não cai. Cai sim, tá, gente? Se vocês pegarem a prova do Ministério Público de 2019, tanto de nível médio como de nível superior da FGV, foi sobre esse assunto, tá? Então, foi um assunto que houve muitos concursos com esse tema da linguagem. Inclusive, a prova da Marinha também teve
essa abordagem, tá? Bem, dando continuidade aqui, né? Novamente, o texto é o texto energia. Vamos à pergunta para ver o que ele está pedindo. O emprego de talvez demonstra uma atitude argumentativa do autor baseada em... Vamos ver aqui. Comecemos por estes, então. Muita gente os condena porque os considera uma forma de invasão da língua por outra. Talvez seja verdade, né? Ou seja, ele aqui está fazendo o quê? Ele está ponderando, né? Não é rejeição, porque rejeição seria uma negação, uma descrença, né? Eu dizer que não acredito, não é verdade, ele não está fazendo isso, né? E nem é o inverso, dogmatismo, que é colocar uma verdade absoluta e inquestionável. Ele está aqui ponderando, né? Talvez, né? Então, achei até uma questão relativamente fácil. Vamos ver a próxima. Observe o que aconteceu com futebol, originada de futebol. A sílaba foot foi reorganizada, recebendo uma vogal no final. A razão é que o português repele, exceção em pronúncias quase exageradamente cuidadas, sílabas terminadas em consoantes obstruintes. Então, vamos ver qual é a pergunta que ele colocou aqui. Considerando a argumentação do autor, o terceiro parágrafo exemplifica a seguinte tese discutida anteriormente. Vamos ver, né? A tese anterior dele é o quê, né? Ele fala o seguinte, que já comentei duas atitudes em relação à língua. Uma que só vê o produto e outra que prefere olhar para o processo. Para uma, gramática e dicionário são, de certa forma, obras estanques, prontas, né? E aqui ele fala, o que é isso? Um exemplo de gramática funcionando. Aqui no terceiro parágrafo, tá vendo? No finalzinho ele fala, né? O que é isso? Um exemplo da gramática funcionando. Então, nessa questão aqui, né? A gramática funcionando é a gramática se adequar à necessidade. E ele fala aqui em cima da questão da necessidade também, tá vendo? Ó? Ou só aceita quando necessários, tá? Então, ele retoma essa questão da gramática necessária e está aqui a resposta que está no texto. Ele só pegou o quê? Ele pegou as palavras-chave do terceiro parágrafo, né, que é a parte da gramática, e a questão do necessário, que está lá no primeiro parágrafo, tá? Ele fez uma organização, né, uma reescritura, né, uma paráfrase estrutural, ou seja, ele reescreveu estruturalmente, falando a mesma coisa, tá? Uma questão de compreensão de texto.